Oi. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Hoje eu vou começar com um aviso. As entrevistas desse episódio foram gravadas antes da pandemia, ao longo de 4 anos, em aparelhos e lugares diferentes, e uma parte delas não foi originalmente captada com o intuito de integrar um podcast. Por isso você provavelmente vai perceber uma variação entre os áudios e alguns trechos com a qualidade mais baixa do que o normal. Eu peço desculpas por isso, mas espero que o conteúdo compense. Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Então a gente começa com um homem, numa tarde de folga, sentado num sofá, jogando videogame. PlayStation 2. Ele ouviu alguém batendo na porta, pausou o jogo e levantou para atender. Enquanto andava até a porta, ele não tinha a menor ideia de que seria sugado por uma espiral de terror e que depois dela, nunca mais seria o mesmo. Antes de contar por quê, eu preciso te dar um pouco mais de contexto. Se você imaginou um jovem de classe média num apartamento confortável de um bairro bacana, esquece. Nesse dia 15 de novembro de 2012, o Gilson Alberto trabalhava na lavanderia de um hospital e morava num barraco no Jardim Elba, zona leste de São Paulo. Eu visitei esse barraco uma vez. Fica numa viela estreita e escura, onde não dá pra chegar de carro e onde as casas não têm número e se empilham umas em cima das outras, feito um Lego cinzento caótico. A casa onde o Gilson morava com a mulher, grávida de uma menina, tinha um único cômodo além do banheiro, que servia de quarto, sala e cozinha. Mas aí o Gilson estava lá sentado, ouviu alguém bater, foi até a porta, abriu e topou com 2 policiais militares. Aí na hora que eu saí lá, ele falou: vamos aqui, eu preciso conversar com você. Aí separou eu da minha esposa, né? Perguntou pra mim se eu já... Você tem passagem e tal? Eu falei: não tenho não, mano. Depois o policial perguntou se ele trabalhava. O Gilson falou que sim. Pega lá sua carteira lá. Aí eu peguei, de minha carteira na mão dele, ele falou: só tem esse documento aqui? Eu falei: não, tem um RG. Só RG? O Gilson entregou o certificado de reservista do Exército. Ele pegou, jogou no chão e falou: ó, isso aqui pra mim não é nada. Aí, sem qualquer explicação, Ele falou: ó, você tá preso, mano. Põe a mão pra trás e você tá preso. Aí eu falei: não, como eu tô preso? nessa hora, o Gilson se desesperou. A mulher dele chorava e a vizinhança percebeu que alguma coisa errada estava acontecendo. A população já encostou, Os policiais começaram a ficar nervosos começou a apontar a arma na população, né? e pediram reforço. Foi chegando, um da tático, um do Rocan, um da rota, e vai aquela bagunça, uns querendo jogar pedra na viatura. Pessoas que te Que conheciam. me conhecia, que tinha certeza, falaram: não, ele é gritando, ele é trabalhador e tal. Aí, um dos policiais se cansou. Você quer ir lá com uma averiguação? Ou você quer que eu te mato aqui agora, fica por isso mesmo? Dentro de casa? Fora de casa. A minha esposa passando mal, dá uma atenção lá pra minha esposa lá, mano. Não quero saber, o negócio, o foco é você, mano. O foco era ele, mas principalmente o que ele poderia oferecer para não ser preso. E como o Gilson ganhava só um salário mínimo, ele não conseguia entender por que os policiais ficavam repetindo aquilo. Não tem nada pra oferecer pra nós, nada, dinheiro, carro, casa. Eu falei: não tenho não. Aí teve uma hora que eu fiquei bravo, mano. Falei: mano, pode me levar, pode me levar. E eu fiz assim pra eles e ficou mais bravo ainda, ele já me algemou, já. As algemas resolveram só parte do problema dos PMs, porque a essa altura, o helicóptero da TV transmitia a confusão ao vivo. A casa do Gilson estava cercada por uma multidão que atirava latas e garrafas na polícia. A viela estreita não permitia que as viaturas chegassem perto. Quer dizer, sair dali não ia ser nada fácil. Então, quando a confusão parecia prestes a sair do controle, um dos policiais colocou a arma nas costas do Gilson e falou que ele ia ter de acalmar a multidão. E assim eles avançaram. Os policiais protegidos pelo homem que não sabia por que estava sendo preso. Quando finalmente foi colocado no porta-malas da viatura, um Palio Weekend, o corpo do Gilson começou a reagir. Ele sentiu o coração disparado e tinha dificuldade de respirar.
Depois perdeu o controle dos dedos dos pés e das mãos que se contraíam enquanto ele tentava buscar por ar. E, tipo, minha mão começou a torcer, sabe? Os policiais continuavam dirigindo a toda velocidade. Passava, parava. Eu tava querendo se jogar do carro. Falava, não vai chegar não, não vai chegar não. Ele falou, filho, espera aí, filho. Você ficou tanto tempo aí, espera aí. Corta. 8 anos antes. Domingo. Mesmo bairro, outro personagem. Damásio Gomes da Silva. 18 anos, recém-completados. Eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha folga, né? Numa borracharia do bairro. E aí estudava à noite. Primeiro ano do ensino médio. Eu trabalhei até as 14 horas do domingo. Aí ele foi pra casa, almoçou, tomou banho e saiu pra encontrar os amigos da vizinhança. Eles ficaram um tempo conversando na calçada como faziam sempre. Quando chegou esses outros 2 meninos que a gente conhecia. Esses 2 amigos do Damásio eram menores de idade. Mas mesmo assim apareceram dirigindo um carro. Um Chevrolet Ômega azul marinho. O que foi a minha inocência, Tomás, foi que eu sabia que eles não tinham dinheiro para comprar aquele carro. Apesar de a coisa toda parecer um pouco suspeita, quando os 2 saíram do carro e perguntaram se alguém queria dar uma volta, o Damásio e o amigo não resistiram. Ele, não, vamos dar uma volta, é rapidinho e tal. Ele entrou lá no lugar do motorista, eu entrei no passageiro. Saímos da minha rua, 3 quarteirão para baixo, a gente encontrou uma viatura da Polícia Militar que deu ordem de parada. Quem dirigiu o carro era o adolescente. Aí ele não parou. E a polícia abriu fogo. Os caras começaram a atirar. A gente escutava os barulhos do disparo. O menino acelerando. Quantas vezes eles atiraram, você lembra? Acho que foram 5 disparos. De pistola. Parecia assim, de ser de pistola. E vocês não estavam com arma de fogo? Não tinha nem tipo de arma, nada, nem simulacro, nada. A gente apenas foi dar uma volta nesse carro. Eles continuaram por mais alguns quarteirões, mas o amigo do Damásio tinha acabado de aprender a dirigir e ali, levando o tiro da polícia, não conseguiu manter o controle do carro por muito tempo. Ele bateu num muro, bem numa curva. O carro, ele trava as portas. E antes que os 2 pudessem se recuperar do susto, 3 policiais estavam arrancando eles do carro, na base da porrada. Vai, ladrão, perdeu. E aí eu explicando, não, mas não roubei, não fui eu, a gente só foi dar uma volta. Como só foi dar uma volta? Você é ladrão, cala a boca. E chutes, um deles fez eu deitar no chão. Pisou na minha cabeça, eu bati a cabeça no concreto, né? Fez um corte na testa. Aí levaram a gente pra delegacia, chegou lá, fui colocado na carceragem, o adolescente separado que não podia ficar junto. E aí o adolescente até falou no depoimento dele, não, eu que chamei ele pra dar uma volta, né? Ele não tem nada a ver, nem eu também, né? E aí a vítima compareceu lá. Ela disse que tinha sido eu e o adolescente que praticou esse roubo, né? Eu sou Tomás Chiaverini e o 36º episódio de Escafandro já começou. Nele, eu vou contar a história de 2 homens presos injustamente. Eu vou contar sobre como é sobreviver em um dos sistemas prisionais mais cruéis do planeta. E sobre como essa experiência mudou cada um deles, de forma radical e oposta. Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente pelos ouvintes. Então, se você gosta do podcast, se ele faz parte da sua rotina e se você quer que ele continue, que cresça e que melhore, essa é uma boa hora para se tornar um apoiador mensal. Para fazer isso é simples. É só acessar nossa campanha de financiamento coletivo em catarse.me/escafandro ou picpay.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode colaborar. Com R$5 já dá para fazer parte e eu vou ficar muito agradecido. Para você que já está lá, apoiando há 1 ano ou ao mês, fica aqui o meu muito obrigado. Outro jeito de ajudar o projeto é seguir o perfil da Rádio Escafandro no Twitter, no Facebook e no Instagram, compartilhar os episódios com os amigos e fazer uma boa avaliação no seu tocador de podcast, se ele te der essa opção.
A minha ideia inicial para essa história era que ela fosse publicada na sequência do episódio 30, Polícia pra Quem? No episódio 30 eu ia falar de uma polícia que é muito violenta e prende demais, e na sequência eu ia falar do que acontece depois que essas pessoas são presas. Mas aí, quando George Floyd foi morto nos Estados Unidos, eu achei que não fazia sentido deixar um episódio sobre violência policial na gaveta, esperando que eu terminasse essa apuração. Então, ainda que o episódio 30 não seja essencial para você entender esse daqui, eu recomendo. Aliás, um dos personagens que aparece por aqui, o Gilson Alverto, fez uma aparição por lá. Ao contrário do Damásio, que sabia bem do que estava sendo acusado, o Gilson chegou no prédio do Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, que fica na região central de São Paulo, ainda sem entender direito o que estava acontecendo. Ele foi fichado e depois levado para uma sala cheia de fotógrafos e cinegrafistas. E um monte de emissora, mano. Eu falei, mano, se os caras mostrarem meu rosto, já era. Eu vou ter que... Se os caras mostrarem minha cara aqui, filho... Ao lado dele, tinha uma pequena montanha de maconha e cocaína, além de facas, balanças e liquidificadores, usados para pesar e misturar a droga com outras substâncias, o que aumenta o valor do produto nas ruas. Aí um dos caras falou, nossa, você é forte lá no seu bairro lá. Eu falei, eu? Aí o Gilson já começou a entender, mas a ficha só caiu mesmo quando ele terminou de dar o depoimento pro escrivão e perguntou se ia demorar para poder ir embora. Ele falou, filho, você não vai embora hoje. Você não me falou o que aconteceu? Do jeito que você me falou, eu escrevi aqui, ó. Mas aí tem a sua versão e a versão deles. A versão deles, no caso os policiais, era de que o Gilson na verdade se chamava João e era um poderoso traficante da Zona Leste, dono de toda aquela droga apreendida. A gente vai mandar lá pro juiz. É o juiz que vai decidir. Além da versão dos policiais, existem outras duas. A do Gilson é de que a droga estava num barraco vizinho. Os policiais fizeram uma batida, não acharam ninguém, tocaram na casa ao lado e escolheram o primeiro coitado para jogar a culpa em cima. A terceira versão só tem uma diferença para essa. Os policiais teriam achado um baseado, um cigarro de maconha na casa do Gilson. Essa, aliás, me parece a história mais plausível. Mas, de qualquer forma, uma coisa é certa. Não tem a menor chance de o Gilson, trabalhando na lavanderia de um hospital, ser dono de meia tonelada de droga. Apesar disso, os policiais civis aparentemente compraram a versão dos PMs. Como se fosse o cara mesmo, entendeu? Isso se refletia tanto no tratamento diferenciado... Não, você quer o quê? Você quer uma água? Você quer o quê? Você quer... Eu falei... Eu ficava chorando, eu falei, não quero nada não, doido. Eu quero ir pra casa, eu quero ver minha família, mano. Quanto na suposta tentativa de negociar uma propina. O cara ficou perguntando a noite toda, velho. Aí teve uma hora que ele falou, ó, você tem até 1 hora pra pensar. Vai mudar o plantão. Se você não tiver nada pra me oferecer, filho, você vai ficar preso. Segundo o Gilson, esse tratamento só mudou quando ele tomou uma atitude desesperada. Tentei até fugir de lá, correr. Eles foram lá e falaram, agora eu vou te algemar, velho. Aí ele foi esquecido. Algemado num banco no corredor. Por horas e horas e horas. Quando pediu pra ir no banheiro... Você não vai no banheiro não, filho. Mija aí. Ele obedeceu. Fui lá, pôs short lá, mijei no chão. Voltou. Falou, você é louco, meu. Os caras vão falar um monte. Mas eu falei, não, eu pedi pra você. Aí ele me trocou de lugar, a mulher foi lá e limpou lá. O Gilson me disse que passou 24 horas algemado nesse banco. Dali, ele foi transferido para uma delegacia onde ficou mais 3 dias numa cela, onde não tinha nada. Pedi ela, uma coberta, nada. Ele falou, não, aí você vai ficar provisório. Vai ficar só por uns 2, 3 dias. Aí ficava no chão lá. Não tinha nada, não tinha colchão, não tinha nada, filho, nada. Chão puro, concreto. Dessa delegacia, o Gilson foi transferido para o Centro de Detenção Provisória 3 do Cadeão de Pinheiros. Esse complexo de prisões que fica na Marginal foi projetado para receber cerca de 2.000 pessoas, mas chegou a ter mais de 7.000. Na cela do Gilson, projetada para 12, tinha mais de 40. 6 na cama, né? Cama é aquele, uma pedra que eles tinham, o resto tudo no chão. Tinha que dormir pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Imagina isso, dormir no chão, costas com um desconhecido, e com um desconhecido que podia ser capaz das maiores atrocidades. Mas antes você sabia que você tá do lado de um cara que matou uma menina de 2 anos? Teve um lá que matou a avó com uma machadinha. Você é louco. O CDP-3, para onde o Gilson foi enviado, tem basicamente 2 tipos de preso. Os que não têm nenhuma facção e os que pertencem ao CRBC, o Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade. Os integrantes do CRBC são rivais do PCC, o primeiro comando da capital. E por isso estão o tempo inteiro em alerta. Os caras tudo mascarado com as
facona grandona. Mas dentro da cela tinha gente com faca? Ixi, eu não dormia não, mano. O bagulho ficava agoniado, você é louco, ficava tipo, querendo ir embora, querendo escalar a parede, mano. Enquanto isso, do lado de fora, tinha um monte de gente fazendo de tudo para tirar o Gilson dos intestinos do sistema carcerário brasileiro. Inclusive um cara que anos antes tinha vivido uma situação bem parecida, depois de ser acusado de roubar um ômega na mesma comunidade do Jardim Elba. Assim como o Gilson, quando chegou na delegacia, o Damásio achava que ia acabar sendo liberado logo. Porque não fui eu, não tem como me reconhecer. E aí foi tudo o inverso, porque fui reconhecido na delegacia. O reconhecimento de suspeitos é algo controverso no meio jurídico. Primeiro, porque a nossa memória é falha. E segundo, porque é comum policiais induzirem as vítimas. No caso do Damásio, por exemplo, ele e o amigo foram os únicos suspeitos apresentados, o que vai contra o que manda o Código Penal. Aí o delegado falou, olha, você vai ficar preso, agora quem vai decidir sobre sua situação vai ser o juiz. Fui transferido para o 49, que é um distrito policial que existia carceragem. E aí foi onde foi cair na minha ficha. Falei, nossa, o negócio é sério, é muito grave, né? E aí cheguei na 49, aí os carcereiros, olha, vai ladrão, tira a roupa. Aí tirei a roupa, fiquei peladinha ali, né? Pelada, aí os caras tem que agachar aí pra ver se você não tá com nada aí. Aí agacha, tá, e veste a roupa, aí você fala, meu, é uma loucura. E aí entrei pra dentro, quando eu entrei assim, cara, um lugar que cada cela no máximo era pra ter, ia estar superlotada, era pra ter 10 pessoas. Tinham mais de 80 pessoas. Isso ficava dentro de um distrito policial? Dentro de um distrito policial. Da Polícia Civil? Civil. Então, deveria ser um lugar de passagem. Você Sim. fica ali durante um tempo, até você vai para a prisão provisória ou é liberado, é isso? Isso mesmo. Então era comum se ter convívio em distritos policiais. Hoje isso mudou? Hoje mudou, não pode. Tá. Aí cheguei naquele lugar, eu tomei um susto, porque era muita gente no pátio, roupa estendida, os caras lavando roupa, os caras gritando, o cara cortando cabelo, parecia uma feira livre. Pessoal, né, envolvido na criminalidade, tem cara que tá lá dentro e vendendo drogas também lá dentro. E aí você chega pedindo licença até pra parede, você pede licença, né, aquela humildade, né. Você tá num ambiente que você fala, meu, o cara olhar aqui pra mim e me estranhar, tô morto. E aí cheguei no ambiente, aí o pessoal falou, da onde você é? Eu falei de onde que era, você tem que ir pro barraco do QG. Barraco é a gíria pra cela, e barraco do QG era onde ficavam os chefes do PCC na cadeia. Você tem que chegar lá pra ele te conhecer, você vai falar o que você tá preso e tudo mais, e aí eles vão achar um barraco pra você ficar. O Damásio foi, contou sobre o caso dele. Tá bom, não, fica de boa aí, os meninos vão conversar com você, vai orientar como que é o dia a dia. E aí, meu, fica tranquilo que você não vai ter problema se você seguir regras. Que regras? Não pode assoviar, quando a tranca abre, não é bom ficar dentro da cela, você tem que estar no pátio. Dia de visita, não pode usar bermuda acima do joelho, tem que ser para baixo, não pode usar regata, não pode levantar a camisa. A ideia com essas regras é fazer com que as famílias se sintam seguras e num ambiente, vamos dizer assim, familiar. Aí, cara, quando chegou para trancar, aí eu vi o bicho pegar. Que era às 6 da noite, trancava. Entra todo mundo pra cela. Entra todo mundo, só fica os faxina lá fora. Os faxinas são pessoas que quase sempre têm ligações com alguma facção. Em vários presídios, eles são responsáveis por pegar a comida que chega de fora e distribuir para as celas. Por isso, têm acesso às galerias, sabem de tudo que está acontecendo e às vezes transportam e escondem armas brancas, celulares e drogas. Aí trancou, cara, e aí a gente foi pra sentar, você tinha que sentar com as pernas juntas, agachadas assim, você sentava assim, ó. Joelhos encolhidos perto do peito. Porque não tinha espaço. Você sempre encostado em outra pessoa. Grudado. Quando você está na cela, você consegue ficar em algum momento sem encostar em outra pessoa? Não tinha como. Só o tempo inteiro encostando em alguém? Encostando em alguém. Comecei a olhar para as paredes, no tempo frio a parede suava. Aquela coisa meio
escura, meia mofada, insalubre aquilo lá, porque nem janela tinha. Os caras fumando, nossa, aquele tumulto, cara, o banheiro, um fedor. O banheiro não tem privada, era um buraco no chão desse tamanho, uma coisa, parecia que era um buraco de fossa. Tinha uma parede que dividia, aí foi feita uma cortina, mas o banheiro é bem estreito e aqui ficava meio que a cozinha para guardar as coisas de alimentação, bem na entrada do banheiro. Aí eu era muito úmido, porque ficava a torneira para lavar a louça, né? Tapuerzinho, alguma coisa que se tinha. E pela regra da cadeia, os novatos dormem perto do banheiro. Eu falei, nossa, que coisa. Aí começamos a pegar uns panos de chão para enxugar a água e forrar aquelas mantas. Aí você tá de valete, né? Você tá de lado, você com a cabeça nas pernas dele, ele com a cabeça nas tuas pernas de costa. O chão, Tomás, tinha uma enxapa de aço para os caras não cavar buraco. E mesmo assim os caras cavavam. Então a cela era cheia de buraco. E o lençol nem sempre era suficiente para tapar esses buracos. Não tinha colchão? Não tinha colchão. Se esticava, fazia umas mantas, fazia umas redes, né, com os lençol para dormir também. Dormia um jeito tumultuado. Nossa, cara, acordei na madrugada, as pernas doendo. Não podia se virar o movimento. Falei, nossa, dolorido. E eu, cara, comecei a chorar naquele lugar. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Não fiz nada para estar aqui. E não podia mexer, não podia acordar o outro cara. Cara, se passava uma semana ali, meu, seu corpo começava a criar umas feridas. E na cadeia tem o nome de tiriça. E aí, durante o dia, meu, era muito a milhão, porque um monte de cara. Tinha cara lá já com condenação altas. Tinha cara que tinha acabado de entrar com latrocínio, homicídio, então tudo pena alta. E aí, junto com o pessoal do PCC, os caras cavavam buraco o dia inteiro. Então a ideia também da gente ir pro pátio, aglomerar mais no pátio, era justamente para os caras lá atrás estar trabalhando, cavando buraco para tentar fugir. E conseguia? Fiquei 2 meses lá, não vi ninguém fugir não, mas tinha relatos que conseguiam sim. É uma experiência assim, cara, que olha, eu vivi e vira e mexe a gente pensa, né? Como que a gente consegue, né, viver num troço daquele? Isso que você está me contando, essa realidade que você está me contando, continua nos presídios hoje? É parecida? É parecida essa dinâmica, ela é muito parecida. Eu acho que aí diminui um pouco o controle do poder paralelo, acho que diminui um pouco. Diante dessa resposta sem muita certeza do Damásio, eu fui procurar alguém que pudesse me falar sobre o sistema carcerário não só de São Paulo, Tá gravando já? mas do país e até de outros países. Então, eu sou irmã Petra. Petra Faller, coordenadora nacional da Pastoral Carcerária. Faço parte das Irmãs Missionárias de Cristo. Sou alemã, sou advogada. Formada pela PUC de Goiânia. Moro mais de 29 anos no Brasil e 25 anos na atuação na Pastoral Carcerária. Pastoral Carcerária é uma organização social da Igreja Católica que está diretamente ligada com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O interessante da Pastoral para nossa conversa é que ela é uma instituição formada por uma multidão de voluntários. São tantos que a irmã Petra nem sabe o número exato. Uma vez fizemos uma pesquisa, saiu 5.000 voluntários que no Brasil todo visitam semanalmente ou quinzenalmente os presídios. São pequenos grupos, a maioria são mulheres. A pastoral tem 2 pilares: atrair pessoas para a religião católica e ajudar a promover os direitos e a dignidade humana dentro das prisões. Mas enquanto fazem isso, esses 5.000 voluntários acabam recolhendo uma quantidade absurda de informações e denúncias. Entrando no presídio, vendo essas situações, a gente não pode se calar e as consequências da evangelização é a denúncia. E como esse enxame de voluntários se espalha pelo país inteiro, eu perguntei para a irmã Petra se ela via grandes diferenças entre os presídios, vamos dizer, de Santa Catarina ou do Amapá. Quando você entra em um presídio novo, a pessoa acha, aqui tá bom, pintado, poucos presos, mas na hora que tu conversa com a pessoa presa, a pessoa vai te falar, falta remédio, falta trabalho, tratamento altamente militarizado, cabeça para baixo, mãos atrás. E no outro presídio, talvez, a violência maior com castigo coletivo, com torturas. No outro presídio tem sarna, tuberculose. Então, essas coisas tu encontra em São Paulo
em Rio Grande do Sul, em Marabá, em Jequié, em Fortaleza, em todos os presídios. Um problema grave no momento que temos conhecimento em Boa Vista com a sarna. E avançou tanto que os presos têm o corpo apodrecendo. Minha conversa com a irmã Petra Pfaller foi antes da pandemia, então a gente não falou sobre o coronavírus. Mas o Conselho Nacional de Justiça tem acompanhado o avanço da doença no sistema prisional. No dia 7 de setembro, ao contrário do que acontecia com as médias nacionais, a Covid estava em alta nos presídios, um aumento de 29% nos 30 dias anteriores. Eram quase 30 mil casos confirmados entre pessoas presas e quase 10 mil entre servidores. Somando os dois grupos, 199 pessoas tinham morrido. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, e nas últimas 2 décadas o número de pessoas presas triplicou. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, no ano 2000 eram 230 mil presos. Hoje são 770 mil. Desse total, quase metade está em regime fechado, e quase 40% está atrás das grades por crimes ligados às drogas. Mas sabe o que é assustador mesmo? É que 33% deles são presos provisórios. Ou seja, não foram nem julgados, nem condenados. E para terminar essa horripilante sequência de dados, o sistema brasileiro está superlotado. Tem um déficit de 300 mil vagas. Essa superlotação tem consequências graves em diversas dimensões. No atendimento à saúde, atendimento jurídico, atendimento religioso. Eu trabalho 25 anos no presídio e está piorando, e se eu falo do desencarceramento, falam que é utópico. Mas eu acho que a pessoa que acredita que a prisão resolve a violência, acho que essa pessoa é uma utopia que é irreal, é enganosa. Hoje, menos de 10% das pessoas presas são mulheres, mas ainda assim, na nossa conversa, a irmã Petra fez questão de falar delas, porque para elas, o inferno pode ser ainda mais infernal. Quando a mulher está na prisão, ela pensa primeiro no filho. O homem não tem essa preocupação, porque o homem sabe que a mãe está lá em casa com os filhos, né? A mulher precisa de ginecologista. A mulher tem muito mais problema na pele. A mulher tem muito mais problema com insônia, com ansiedade, com depressão. As mulheres têm muito infecção urinária, porque o banheiro é só um buraco. Tem fotos com mulheres com picadas de rato, com picadas de baratas. A barata e o rato, ele tem uma saliva que anestesia a pele. Então, quando à noite um rato vem, rói a pele e a pessoa não percebe. Agora, no encontro em Curitiba, contaram de um caso de uma mulher que todo o dedo foi comido por uma ratazana. Ela ficou 15 dias presa. E ela está totalmente traumatizada, está numa clínica psiquiátrica agora e endoidou. Um agente da Pastoral Carcerária contou porque visita essa mulher, visita agora numa clínica psiquiátrica. Além de tudo isso, as mulheres engravidam. Quando nasce a criança, fica com a mãe ou não fica. E como é que funciona hoje se uma mulher tem um bebê na prisão? O que acontece? A lei fala uma coisa e a realidade é outra. Em 2018, uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal determinou que mulheres grávidas ou mães de crianças de até 12 anos que estivessem em prisão provisória deveriam passar para a prisão domiciliar, a não ser em casos, abre aspas, excepcionalíssimos, como, por exemplo, crimes violentos ou contra os próprios filhos. Mas, segundo o levantamento do Human Rights Watch, isso não tem acontecido na prática. No fim de 2018, último ano em que se tem dados disponíveis, eram cerca de 6 mil mulheres nessa situação, grávidas ou com filhos pequenos, aguardando o julgamento atrás das grades. E quando o bebê nasce, a situação pode ser ainda pior. Dá à luz, fica muitas vezes 3 a 6 meses com a criança e depois tem esse tal de desligamento,
que a criança, o nenê, é levada para um familiar fora ou uma entidade pública que acolhe. Quem determina para onde a criança vai, se ela vai ficar com um familiar ou se ela vai ficar numa instituição, quem que é? A direção, com o corpo técnico, conversa com a mulher. Tem uma mãe, uma avó que pode acolher, ou tem uma tia que pode acolher. Se não tem ninguém, vai numa entidade. Isso é na conversa. Assim. E aí, se tiver sorte, ela vai ser adotada? Não é tão fácil assim. Porque essa questão da adoção forçada na prisão. O juiz libera a criança para adoção porque a mãe é presa, porque a mãe é viciada em droga. Que é muito difícil provar que é uma adoção forçada. Porque uma adoção só pode ser quando a mãe assina. Uma situação infernal. Os presídios brasileiros são um verdadeiro inferno. Eu sou alemã, eu conheço a nossa história do povo da Alemanha com os campos de concentração. São as mesmas histórias. Não tem câmara de gás, mas as pessoas morrem lá dentro. É um cemitério vivo. Tanto faz o que a pessoa fez, ninguém merece um tratamento desse. Quando começou essa onda no Brasil, que prenderam os políticos, que bom, agora vai preso, né? E tem que julgar lá nos outros presídios e não colocar lá nesses presídios que construíram só para eles. Eu não falo assim. Para mim, nem precisaria estar preso, porque isso é sentido de vingança. Mas eles têm privilégios. Eles não têm privilégios. Eles são tratados dentro da lei da execução penal. Não é um privilégio que um determinado político preso tem uma cela decente, uma comida decente e água limpa. O errado não é ele ter, é os outros não terem. Não, o errado é que os outros não têm. E é vingativo de falar que ele também tem que ir lá nesses... Na verdade é o contrário, né? A gente devia pedir que Todos todo mundo tenha... deve ter esse acesso à justiça, o acesso à justiça e o acesso ao tratamento digno. Pensando sobre tudo isso, não tem como a gente não se perguntar. Por que isso acontece dessa forma? Porque no caso das mães, por exemplo, os juízes simplesmente não autorizam que essas mulheres sejam soltas, como inclusive manda a lei? Eu sempre chego na questão da postura do nosso poder judiciário. É uma justiça vingativa. Uma mulher grávida que vai na audiência de custódia, se o juiz quer, pode na hora falar não, aguarda lá em casa. Nem precisa prisão domiciliar. Mas a maioria das mulheres tem que aguardar meses, anos o julgamento. Como é que é na Alemanha? Lá, o último caso é a prisão. Então, tem outras maneiras, multas, acompanhamentos. E eu imagino que as condições do sistema também sejam bem... Sim, as condições são... Não tem comparação. A última visita que eu fiz ano passado, num presídio, 2 presídios femininos lá, atendimento à saúde, cela individual, leitura, todos trabalham. Quem não trabalha ganha uma bolsa de 43 euros do Estado para seu shampoo, seu chocolate, seu fumo. Mas eu encontrei uma mulher lá, uma jovem, negra, mãe de um bebê de 4 meses. Ela foi presa 2 dias antes que eu visitei essa unidade. E ela estava aos prantos, não sabia onde está a criança. A criança não podia acompanhar ela, porque nessa cidade não tem condições. A dor dessa mulher, o desespero, embora que ela tinha toda a dignidade, falando assim, respeitada, né? Foi a mesma dor. A única diferença foi que ela falava alemã e aqui fala português. Ou seja, o que eu queria falar com isso? Mesmo uma prisão bonita, é prisão. É uma prisão. Prisão é desumano. Diante de tudo isso que a irmã Petra falou, eu achei que seria uma boa ouvir alguém que atuasse na outra ponta, aplicando as penas que a lei manda. Meu nome é Romano José Entzweiler. Eu sou juiz há 27 anos, né? Eu trabalho agora em Florianópolis. O Romano é mestre em gestão de políticas públicas pela Univale e doutor em ciência jurídica também pela Univale, mas com titulação dupla, pela Universidade de Alicante, na Espanha. Eu comecei perguntando para ele sobre algo que tem muito a ver com a história do Damásio. Como é que é julgar alguém quando a única prova é a palavra da vítima? Eu perguntei também se é comum topar com casos desse tipo. A resposta é bem comum.
especialmente nos crimes que nós chamamos de clandestinos. A violência doméstica, os crimes sexuais, por exemplo, que ocorrem muitas vezes dentro de casa. Nesses casos não há como provar de outra forma, porque não há testemunhas normalmente, e aí a palavra da vítima assume um valor extraordinário. Nesses casos, segundo Romano, o juiz precisa redobrar os cuidados. Primeiro, é preciso que o relato, no essencial, seja coerente e que se sustente desde o início. Então, eu sempre vejo o depoimento dele na delegacia, faço o cotejo desse depoimento da delegacia com o que ela já teria falado para o policial na ocasião, e vou montando essa história para ver se ela é coerente. E depois, em juízo, evidentemente, que a gente conversa com toda a calma, com todo o respeito, com toda a consideração, para ver se o relato dela é sincero. Além disso, a vítima tem que trazer outros elementos que ajudem no convencimento da culpa do réu, né? Por exemplo, o local, os horários, outros elementos todos que devem colaborar na formação da cena que eu vou imaginar na minha cabeça, e a partir dela vou tecer um fio condutor para estabelecer a responsabilidade, a culpa ou não do acusado. E o terceiro elemento que eu sempre levo em consideração, Tomás, é se a vítima possui ou não alguma intenção de incriminar o acusado. No interrogatório, na conversa com as testemunhas, especialmente com a vítima, né? Buscar com toda a calma, mas com toda a técnica, perceber se há alguma motivação insincera nessa acusação. Mas havendo verossimilhança no relato da vítima e não havendo motivos para que ela falte com a verdade, essa palavra deve ser levada em consideração com seriedade pelo juiz. Mas para o Romano José Enzweiler, essa situação está longe de ser confortável. Os julgamentos dessa natureza são os mais difíceis, são os que mais me angustiam, e angustiam todos os juízes. Tiram o nosso sono, eles nos colocam à frente da nossa fragilidade e da fragilidade do nosso sistema penal, especialmente do nosso sistema probatório. Eu também perguntei para o Romano se quando condenam alguém, os juízes pensam nas condições dos presídios para onde essa pessoa vai ser enviada. O juiz leva, e deve mesmo levar em consideração, que a pena restritiva de liberdade é terrível, em que pese necessária, e que pode sim destruir a vida das pessoas. Todos nós levamos em consideração o ambiente que é o ambiente prisional, porque todos nós conhecemos, até porque, Tomás, todos os juízes que têm sob sua responsabilidade o presídio, eles têm que fazer essa inspeção do presídio. Ao mesmo tempo, na hora da aplicação da pena, o juiz tem que lembrar que ele é o responsável por políticas públicas prisionais, né? Isso pertence aos poderes executivo e legislativo. A construção de penitenciários, por exemplo, em número insuficiente ou em condições indignas, como a gente vê todos os dias, não dizem respeito essencialmente à atividade do juiz. Nós criamos e convivemos com um sistema imperfeito, por vezes perverso, mas é um sistema necessário. E é imperfeito especialmente porque o juiz não possui o dom da onisciência, ele depende das provas que são trazidas para o processo. Esse sistema que está longe de ser ideal já foi pior. Antigamente, o juiz acusava, fazia às vezes de defensor e julgava. Era um sistema patético, né? Horrível, porque o juiz já vinha com a sua convicção firmada e fazia uma cena que ele acusava e defendia, e ele mesmo já tinha a sentença pronta. E aqui, vale dizer que ter um juiz, qualquer juiz, já foi um avanço. Pensar que na origem de tudo existia, na verdade, uma vingança privada, um vínculo sagrado, um dever de sangue de vingar o mal feito aos membros do meu grupo. Esse direito privado, ele era terrível porque era um banho de sangue. A lei do talião, que tem aquela máxima de olho por olho, dente por dente, que hoje a gente olha com um certo desdém, na verdade foi uma grande evolução, porque trouxe justamente essa noção de proporcionalidade na aplicação da pena, no castigo, na medida da pena. E as coisas só mudaram de verdade, ou começaram a mudar com o iluminismo. E é nesse momento é que a pena de tortura foi banida. Parece tão brutal, né? Mas é muito recente. Apesar de ver problemas no sistema do qual faz parte, o Romano tem uma visão mais otimista do que a da irmã Petra. Quase 30 anos atrás, quando eu entrei no judiciário, o sistema era muito mais duro. Primeiro que nós não tínhamos audiência de custódia. A audiência de custódia, que no Brasil vale desde 2015, determina que todos os presos em flagrante devem se sentar diante de um juiz para que a legalidade da prisão seja avaliada. E isso tem que ser feito em até 24 horas. A partir da audiência de custódia e de outros mecanismos, outras alterações legislativas, nós chegamos à conclusão que a pena preventiva só fica preso preventivamente aquele que é super reincidente ou que oferece um risco gravíssimo para a sociedade. A regra é, pela lei, a imposição de medidas cautelares diferentes da pena de prisão.
inclusive se o réu for reincidente. Antigamente não, se o réu fosse reincidente, quando eu entrei, obrigatoriamente ele tinha que ser preso. Hoje já não existe mais essa obrigação. Aí eu fiquei 2 meses lá nesse distrito, né? De lá eu fui transferido para um CDP em Guarulhos. Damásio Gomes da Silva de volta. Onde eu fiquei mais 6 meses. Aí foi marcada a minha primeira audiência, não tinha como pagar um advogado. Nessa época da minha prisão não existia defensoria pública no estado de São Paulo, que ela veio ser criada em 2006. Mas aí, no fórum, o Damásio encontrou uma vizinha, que era secretária de uma pequena ONG chamada Centro de Direitos Humanos de Sapopemba, CDHS. Eles conversaram rapidamente ali, mas foi o bastante para que o caso do Damásio fosse abraçado por um advogado dessa ONG. Algum tempo depois, já com o advogado, o Damásio se sentou pela primeira vez na frente de um juiz. Dei minha versão, os meus patrões foram depor a meu favor, tinha testemunha que sabia que eu tinha entrado naquele carro, também deram depoimento. Além de tudo isso, a vítima foi e ela falou que achava que seria eu. ela colocou em dúvida o depoimento inicial dela? Colocou em dúvida. Aí teve audiência, o juiz não quis dar a decisão no dia, né? Aí voltei para o presídio. Quando foi com mais 2 meses, o total de 8 meses eu preso, chegou a minha absolvição lá, meu alvará, e saí daquele lugar. Mas a promotora não concordou com a minha absolvição. E aí ela entrou com um recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, né, para a segunda instância. Quer dizer, a qualquer momento o Damásio poderia voltar a ser preso. Vou fazer o quê? Para quem estava preso, que era pior ainda, né? Tudo bem. Para quem não tem nada, metade é o dobro. Opa, metade é o dobro. Mas não é bem assim, porque nas ruas, e principalmente nas ruas do bairro onde ele morava e ainda mora, uma passagem pelo sistema faz essa metade ficar com um gosto bem amargo. Nessa época estava tendo umas operações chamadas Operação Saturação. A polícia ela vinha com a tropa de choque, eles instalavam tendas aí na comunidade, com canil, cavalaria, e os caras saíam tocando terror, arrebentando porta nas favelas, metia o pé e entrava, que é a polícia, meu. E a viela que eu morava sempre foi um ponto de droga. E aí, às vezes a gente saía da viela, tá descendo para ir pra rua, tinha que subir correndo com os traficantes porque a polícia tava descendo e atirando. E aí, vira e mexe, cara, eu, por ser jovem, eu era alvo constante dessas abordagens. Os caras têm passagem, e eu tinha sido orientado que tinha que falar que tem, porque se eles puxassem ia acusar. E aí quando eu falava, você fez o quê? Eu falava que foi um roubo, mas eu era inocente, os caras não acreditavam, me batiam. Teve um que empurrou a ponta do fuzil na minha boca, meu, queria atirar, falou, você é ladrão. E aí, meu, levava chutes, apanhava. Aí o pessoal... De novo, do Centro de Direitos Humanos de Sapopemba. Falou, olha, do jeito que tá, se ele ficar aí, vai ser bem provável dele voltar pro presídio de uma situação até sendo forjado por tráfico de drogas. Aí fizeram uma conversa aqui para me oferecer um emprego como recepcionista. Foi um choque, cara. Eu cheguei aqui, eu não sabia nem atender um telefone. Escrevia bastante errado. Quando foi isso? Em 2005 mesmo. Enquanto trabalhava como uma espécie de auxiliar de escritório no CDHS, o Damásio fez um supletivo, prestou Enem e, com a nota que tirou, conseguiu entrar numa faculdade de educação física. E aí? Passou o ano 2007, entrou 2008, a minha apelação foi para a pauta para o julgamento. A essa altura, o advogado que tinha defendido o Damásio no começo do processo tinha passado num concurso público e virado promotor. Aí o advogado que ficou aqui, ele era um cara que não tinha a expertise da situação criminal. E ele simplesmente não informou à justiça que o Damásio tinha terminado os estudos e estava empregado com carteira assinada. Fui julgado, condenado a 5 anos e 4 meses.
no regime semiaberto. Cara, eu fiquei muito preocupado. Eu falei, e agora, hein? Porque o semiaberto, por mais que é aquela colônia que você tem os direitos às saídas temporárias, mas é prisão. Você vai preso. E o que o Damásio fez? Nada. Vida normal. Tentando trabalhar como se nada fosse. Quando foi um dia, final de expediente, fechei aqui, tô descendo, passou uma viatura por mim, eu desci, daqui a pouco um cara me para na rua, um amigo meu. Os caras vieram aí com uma ordem de prisão no seu nome. Levaram teu irmão porque teu irmão foi levar onde você trabalha. Quer dizer, o irmão do Damásio estava dentro da viatura que ele tinha acabado de cruzar, indo atrás dele no CDHS de onde ele tinha acabado de sair. Aí o que eu fiz? Fui pra casa de amigos. Mas Você se tornou um foragido. Um foragido. Aí o pessoal falou, não, ele vai ficar afastado, a gente continua pagando ele e a gente vai ver o que vai conseguir fazer por ele, né? E aí não podia mais estudar, porque a polícia começou a ir na universidade. Eu falei, meu, vou ficar como foragido até quando, né? Não dá, não devo, vou ter que pagar, já fui condenado. Aí se reuni com o povo, falaram, olha, é melhor você se entregar porque você já cumpriu 8 meses da pena. Pela lei, em mais ou menos 2 meses, ele teria direito ao regime aberto. E outra coisa, você trabalha, você estuda, você tem como só ir pro presídio dormir. Aí resolvi me apresentar, Tomás. Cara, aí foi punk também, viu? Que aí eu fui lá pra Franco da Rocha, por ter um semiaberto lá. Aí me apresentei e tal, papelada. Aí fiquei lá, eles falaram, olha, a gente vai ter que te transferir pra Cajamar. Eu fui sem levar nada. E fizeram eu tirar o meu tênis, não podia entrar. Entrei descalço, com a calça que já tava suja e tal. Aí entrei. O cara falou, meu, acabei de jogar uma escova de dente que eu tinha usado no lixo, porque chegou uma nova. Vou escaldar aqui pra você usar. E aí eu também nem podia dizer que não, né? É onde você vê que o ser humano não é nada, né? Ele pegou a escova no lixo, aí escaldaram umas perereca que é feita lá dentro. Perereca, na gíria da cadeia, é uma espécie de resistência improvisada para esquentar a água, que às vezes é feita com os restos de alumínio do marmitex transformados em fios elétricos. Escaldaram, aí aquela escova toda, com os dentes já tudo... Aí, cara, eu fui escovar os dentes, eu falei, meu, dentro de casa, às vezes a gente não pega o copo do próprio irmão. E aqui, mano, não existe isso. Ou você pega, ou você vai ser, né? Você vai ser retalhado de alguma forma. Falei, nossa, aí me arrumaram um chinelo que faltava metade do pedaço da borracha. Cara, eu falei, nossa, gente, mas assim, é um apoiando o outro, assim, tem uma solidariedade também, né? Passei uma semana lá, fui transferido para a penitenciária 3. Cara, muita gente, Tomás. A cela que era para 12 tinha 60, cara. Aí eu contei a história que tinha se apresentado, os caras começaram a zoar. Eu, nossa, você se apresentou, você é louco. Falaram o que pra você? E você vai mofar aqui, ó. Fulano aqui já tá aqui não sei quanto tempo, fez a mesma coisa. Você é louco. E aí, meu, o pessoal correndo atrás, graças a Deus, lá eu fiquei uma semana e consegui a transferência pro semiaberto. No semiaberto, em teoria, o Damásio poderia sair durante o dia para trabalhar e estudar. Na prática, Negaram. Tanto a faculdade quanto a ONG ficavam mais distantes da prisão do que o permitido. Cara, eu fiquei mais 7 meses preso de uma pena que era pra ficar 2. E só saí porque lá também estava super lotado e teve um mutirão da Defensoria Pública. Pegaram meu nome lá no fórum, meteram no mutirão lá, aí ganhei o regime aberto. Em maio de 2010... Damásio finalmente saiu, prestou um segundo exame do Enem, mas a educação física já não fazia mais sentido para ele. Ele resolveu estudar Direito. Só que a nota desse segundo Enem só tinha sido suficiente para ele conseguir 50% de bolsa. E o salário do CDHS não era suficiente para cobrir esse valor. Aí ele resolveu pedir ajuda, e só conseguiu pensar em uma pessoa. O advogado que tinha defendido o caso dele na primeira vez, e que agora era promotor. Ele falou, olha, escolhi direito,
Fui chamado, queria ver se você podia me ajudar. Ele falou, meu, não sei o que tem dentro de mim que tem alguma coisa que fala que eu tenho que te ajudar. Eu vou te ajudar sim. Eu vou te pagar e vou pagar essa outra parte para você. Em 2014, fui trabalhar, estagiar na Defensoria da Execução de Penas. Então, pessoas presas, pessoas que acabaram de sair, eu fazia esse atendimento para o povo lá na Defensoria. E continuei trabalhando aqui também meio período. Aí em 2015 me formei e aí em 2016 eu passo no exame da ordem e aí a partir dessa data eu começo a trabalhar como advogado aqui. Damasio não atua diretamente nos processos, mas acompanha acusados e familiares em audiências de reconhecimentos, dá apoio legal para a população e às vezes junta provas e depoimentos para municiar a defesa de gente acusada injustamente. Gente como Gilson. Quando aconteceu esse fato, eu estava estudando, inclusive eram as 5 horas da tarde, e aí eu estava até saindo daqui. Quando eu vi tudo, só tinha eu aqui, estava até saindo. E quando eu vi aqui o pessoal gritando, meu, Damasio, aconteceu um fato aqui. Acabaram de prender o Gito, estão acusando ele, e aí estão colocando droga no nariz dele, sabe? Aí eu fiquei desesperado. Falei, meu, eu não tenho uma carteira de advogado, como que eu vou descer lá? Os caras vão me prender também, né? Aí eu comecei a ligar pro pessoal, né? Era pra advogada que tinha aqui na época. Aí acabaram descendo o pessoal, mas não consegui ter o acesso a ele, porque não tinha nem como chegar. O tanto de polícia que tinha, a aglomeração, não tinha. E aí o pessoal falou, bom, a gente vai fazer as articulações no dia seguinte, vamos ver o que a gente vai conseguir. A esposa dele subiu, aí começamos a fazer relatório, abaixo assinado que o pessoal já se reuniu para ir fazendo, até a defensoria levar a situação dele, porque a advogada dele mesmo não foi aqui, foi a defensoria, né? Enquanto as coisas andavam do lado de fora, o Gilson se desesperava do lado de dentro. O auge desse desespero foi durante uma visita da família. Ela foi lá, levou minha filha lá quando veio. Como é que foi isso pra você? Eu fiquei mais tranquilo porque ela era criança, né? Tipo, não tinha como ela lembrar, né? Até falei pra minha mãe que não era pra levar ela lá, né? Aí levou lá, tranquilo. Como você deve ter percebido pela voz, essa pergunta desestabilizou demais o Gilson. E eu não insisti no assunto. Mas depois, com o gravador desligado, ele e o Damasio me deram mais detalhes. O Gilson teve um surto nervoso, tentou se jogar de uma sacada e teve de ser contido à força. Antes de saber disso, durante a entrevista, eu mudei de assunto e perguntei sobre o dia em que ele tinha finalmente sido solto. E como quase tudo na nossa história, esse dia também não foi nenhum passeio no parque. O Damasio estava junto nessa conversa, o que foi bom, porque ele ajudou a contextualizar as falas, às vezes caóticas, do Gilson. No dia que ele chamou, tava tendo um blitz. Eu nunca tinha visto uma blitz desses caras aí. E os caras entram, rasgou a foto, rasga lençol. Blitz de quê? De... Pra ver se acha faca, arma. Celular, droga. Que tiver. Tem uns barulhos, né? Buf, bomba. Aí uns cachorros, né? Os cachorros. Bomba, eles jogam antes deles entrarem, jogam uma bomba lá numa quadra. Falei, buf! Falei, pra que esse cara tá fazendo? Não, é que eles vão entrar. Eu falei, mas nós tá preso, cara. Não vai fazer o quê, caralho? Esse cara é louco. Aí eu fiquei pensando, e se o cara jogar uma bomba dessa aqui dentro? Fiquei lembrando a tela do doidão lá do Hitler lá. Se ele joga um gás lá dentro lá e mata nós lá. Os caras têm esses poderes, cara. Porque você está na mão deles, né? É bomba de efeito moral, o pessoal já sabe o que tá acontecendo saber que está chegando. Tô chegando, né? E aí entra pra dentro. Aí já, enquanto eles tá jogando, aí os caras, não fica esperando eles não, vai. Vai tirando a roupa. Já facilita pra eles. Tira a roupa. Pra eles ir embora rápido. Então a blitz, quando se tem essas blitz, eles não entregam a alimentação e também não libera ninguém. Nem a faxina também é liberada. Eles pedem para tirar a roupa, abaixar 3 vezes, ver se está com droga ou alguma coisa, aí você vai saindo de um em um do barraco. Normalmente fica uma pessoa no barraco para acompanhar a geral que eles vão dar lá. Aí eles reviram os colchão, a roupa presa, a alimentação, eles reviram tudo, né? E aí eles vão bater com ferro, ver se tem buraco, né? Normalmente quando tem celular os caras escondem, botam em privado, eles fuçam tudo. Nesse dia eu fui comer, acho que era 5h30. A primeira refeição. A primeira. Só depois dessa confusão toda, eles finalmente chamaram o Gilson, que a essa altura
não estava assim muito afim de papo. Falei, não quero saber não e tal, quero ir embora. Ele falou, filho, calma, filho, você vai embora. Depois de um mês, e uma campanha que envolveu a população, advogados, juristas e políticos, a justiça finalmente reconheceu que o Gilson não se chamava João, não era chefe de biqueira nenhuma, muito menos dono de meia tonelada de droga. Como eu disse lá no começo, eu entrevistei o Gilson algumas vezes. Entre a primeira conversa e a última, se passaram 4 anos. E nesse tempo, o Gilson virou outra pessoa. Da última vez que eu encontrei, ele estava magro, encurvado, com os olhos vidrados. E agora, enquanto eu edito, ouvindo as nossas conversas, eu consigo ouvir essa diferença claramente na voz dele. Presta atenção na vitalidade que ele tem nesse trecho da primeira entrevista, me respondendo sobre como tinham sido os dias depois de ser libertado. Tá dormindo assim, ó. Vou ficar com medo de abrir o olho, tipo, caramba, será que eu vou estar no mesmo lugar, mano? Aí já me escutava minha filha falando, pai, você é louco, já voltava lá rapidão, já ia lá pro banheiro, tomava um banho. Agora repara na voz dele na nossa última conversa. Na comunidade eu já não sou mais o mesmo, entendeu? Na área trabalhista também mudou bastante, entendeu? Tipo, quando eu voltei pra lá era só piadinha, ladrão, traficante. Eu tô lá 7 anos mesmo por causa tipo, que eu tenho meus filhos pra criar, entendeu? Meus 3 filhos. Porque pelo que eu passei lá no hospital lá, eu já tinha pedido as contas, eu já tinha cometido alguma coisa, entendeu? Essa voz pastosa, cheia de pausas, provavelmente se deve a 2 remédios psicoativos que o Gilson tá tomando. O diazepam, um calmante potente que controla a ansiedade, e a fluoxetina, que é receitada para depressão e potencializa os efeitos do diazepam. Eu tive um estresse nervoso, fui para lá no centro psiquiátrico Água Funda. Também não sei porquê, tipo, eles falaram que era ansiedade. O que você sentiu? Você pode contar? Não, me sentia meio nervoso, tipo, pensava que alguém tava me perseguindo, pensava que alguém tava olhando demais pra mim, não era nada disso. Você chegou a ficar um tempo internado por causa disso? Fiquei 22 dias. 22 dias, bastante tempo, né? E você acha que isso tem a ver com o tempo que você ficou preso? Porque, assim, tipo, eu fiquei com medo, entendeu? E esse medo não foi à toa. Depois que eu saí, aconteceu quase a mesma coisa. Eu tava lá na minha casa, eles me pegaram, me levaram ainda pro mesmo lugar. Como assim, depois? Depois de um mês. E eles foram lá. Eles, no caso, é a polícia militar. Pegou, me levou lá de novo no mesmo local. Falou, o que é isso aqui e tal? Foi no safe. Na casa do lado? Na casa do lado, de novo. Ainda me deram umas cabadas de vassoura, apontaram o fuzil pra mim. Fiquei meio nervoso na hora. Eu falei pra ele atirar. Falei, não, atira, você não tem nada a ver, vocês sou inocente e tal. E nesse dia eles me bateram tudo. Aí depois eu tive que sair de lá, dessa casa, porque eles estavam indo lá direto. O Gilson mudou de casa, mas continuou no bairro. E continuou sendo abordado pela polícia, em média 2 vezes por mês. Não porque fosse um criminoso conhecido, mas porque essa é a realidade de quem é negro e mora nas periferias. Agora imagina o que isso faz na cabeça de um homem. A cada abordagem ficar de frente com a possibilidade de voltar para um dos lugares mais infernais que o ser humano foi capaz de conceber. Quando você olha para trás, você pensa na sua vida, às vezes, como é que seria se você não tivesse sido preso? Ah, acho que seria muito diferente. Que nem eu tava falando agora. Depois que aconteceu isso aí comigo, tipo, eu não sou mais o mesmo, entendeu? Pra mim mesmo, eu já não me vejo o mesmo, entendeu? Pensando sobre as histórias do Gilson e do Damásio, que começaram de um jeito tão parecido e foram por caminhos tão diferentes, eu fico me perguntando, o que fez a diferença? Foi a personalidade de cada um deles? A genética? O jeito como cada um foi criado? Um conjunto de fatores misteriosos que faz cada um reagir de uma forma? Foi acaso? Sorte? Oportunidades que apareceram para um e para outro não? Eu falei sobre isso com o Damásio.
você encontra um caminho que faz você ser um cara bem-sucedido e atuante na sociedade. E o Gilson parece que alguma coisa quebrou dentro dele, né? No meu caso, pro Gilson teve muita diferença, assim, né? O tipo de ajuda que ele teve foi muito importante, mas o tipo de ajuda que eu tive são poucos que têm, né? E eu me coloco até como um privilegiado, porque se eu não tivesse essas oportunidades, Tomás, eu não sei se eu estaria até aqui para contar esse testemunho. Quando eu já tinha terminado de montar esse episódio, escutando de novo para tirar os excessos, eu percebi que lá no começo, na apresentação, eu tinha entrado num terreno jornalisticamente perigoso. Porque eu falei que ia contar a história de 2 homens presos injustamente. E no caso do Gilson, é fácil de afirmar isso. Eu tive acesso a documentos que atestam que ele foi inocentado. No caso do Damásio, a coisa é mais delicada. Eu conheci o Damásio na pele de repórter. Ele me foi apresentado por uma fonte que eu confio. Eu o entrevistei várias vezes, fui várias vezes no local onde ele trabalha, vi o trabalho dele sendo feito. Eu acredito na história dele e acredito que ele seja um cara de boa índole. Mas a verdade é que eu não tenho como saber com certeza que ele não roubou aquele carro. Na minha posição de repórter é muito difícil afirmar que uma decisão da justiça está incorreta. Então eu pensei em mudar a apresentação. Deixar de afirmar que ele foi preso injustamente. A história perdeu um pouco de peso, mas nada grave. Mas aí eu fiquei pensando, mesmo que ele tenha roubado um carro com 18 anos, seria justo que o castigo para esse crime envolvesse tanto sofrimento? Antes de terminar, como de costume, eu quero te falar sobre a Rádio Guarda-Chuva, a nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. Que, por sinal, está em festa, porque 2 dos nossos selos estão entre os finalistas do Prêmio Zog, um dos mais importantes do jornalismo brasileiro. Então é óbvio que eu vou sugerir para você ir já imediatamente conferir os 2 episódios que estão no páreo. O do Finitude é o episódio 19 da 2ª temporada, confinamento 3 meses depois. E o do Vida de Jornalista é o episódio 5 da série Memórias, Irmã Dorothy. Agora sim, termina aqui o 36º episódio de Escafandro. A trilha sonora tema desse episódio é do Paulo Gama. A mixagem de som do Vitor Coroa. Esse episódio também contou com músicas de Blue Dots, Chico Correa e Electronic Band, Forró in the Dark, Costa T, Marginals e Nocturnum. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, editei e sonorizei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.